Eu sou o Sérgio Pupo e hoje eu ia gravar um vídeo sobre um assunto completamente diferente, mas aconteceu uma coisa interessante e aí eu mudei o que eu ia falar hoje com vocês. É o seguinte, tem um amigo meu que eu faço mapa para ele é meu cliente também, e ele me mandou um vídeo falando sobre lei da atração e de que forma que você pode mudar a sua realidade, como é que você cria a sua realidade de dentro. Isso me remeteu a um assunto que eu já tinha até falado num vídeo passado, eu vou colocar o link aqui para vocês verem depois, que falava sobre progressões, trânsitos e usava a analogia do navio. Eu vou fazer o seguinte, conversando com esse meu amigo, eu discorri sobre essa analogia do navio e aprofundei, e eu queria compartilhar com vocês que eu acho bem interessante. A primeira vez que eu escutei essa analogia do navio foi com um astrólogo de São Paulo, Maurício Bernes, e ele fez uma palestra no Sinarge sobre trânsitos e progressões, e eu achei a ideia dele genial. Não sei se foi ele mesmo que criou, mas enfim, eu admiro, inclusive, o trabalho dele. E eu tomei emprestado essa analogia e aí comecei a aprofundar um pouquinho esses conceitos. E o que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte, a gente tem, como eu falei lá no vídeo passado, a nossa vida é como se fosse, nós, internamente, individualmente, somos como se fosse um navio. Esse navio, ele tem algumas características pessoais que são dadas pelo mapa natal desse navio. Como é que ele nasceu? Então ele pode ser um navio cargueiro, ele pode ser um navio grande, um navio pequeno, uma lancha rápida, ele pode ser uma série de coisas. Todos os potenciais do que esse navio pode ser estão lá dentro do mapa natal. Muito bem. E aí, esse navio, ele nasceu, ele foi construído e ele começa a navegar. O que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que examinar as condições internas desse navio. Porque uma coisa é como é que era o projeto desse navio. O projeto desse navio, que tem a ver com o mapa natal dele, ou seja, coloquem-se vocês no lugar do navio. Pensem em si como se fossem um navio. Quando vocês nasceram, vocês tinham um projeto. E esse projeto está lá. Todos os potenciais, quantos HPs vai ter o motor, quantas cabines, qual vai ser o tamanho da tripulação, se vai ser grande, se vai ser pequena, quanto combustível ele vai armazenar nos tanques, qual o tipo de capitão que vai comandar essa tripulação, todas essas coisas. Então, tudo isso é dado pelo mapa natal. E são potenciais que dependem de você desenvolver. Só que depois que esse navio começa a navegar, ou seja, que você nasceu e começa a crescer, se desenvolver, está navegando, o que acontece? A gente tem duas forças muito fortes atuando. Uma coisa são as forças dentro do navio. E aí, mesmo que você tenha potenciais que foram indicados no mapa natal, etc., pode ser que você não cuidou direito do casco do navio, pode ser que você esqueceu de abastecer de combustível na última parada, podem acontecer problemas dentro desse navio que vão interferir na forma como você vai navegar. Da mesma forma, pode ser que você, pelo lado oposto, tenha feito todas as manutenções regularmente, tenha implementado melhorias, você comprou um radiotransmissor de uma capacidade de alcance maior, você consegue se comunicar com mais gente do que antes você conseguia, você implementou algumas melhorias dentro do navio. E assim é a nossa vida. A gente, internamente, a gente vai ou deteriorando esse navio, chamado nós mesmos, ou a gente vai aprimorando, ou a gente não vai fazendo nada e as coisas começam a envelhecer, começam a apodrecer se você não fizer nada. Essas forças internas aqui são super importantes.
Mas ao mesmo tempo que tem essas forças internas, tem uma outra coisa, tem um monte de forças externas. Esse navio está onde? Qual mar que ele está? Esse mar está tranquilo? Está raivoso? Está tenso? Tem vento? Não tem vento? Tem recifes que podem ameaçar o navio próximo? O que mais? Tem navios inimigos que vão te ameaçar, vão te atacar? Ou ao contrário, podem ter navios amigos que vão te ajudar, vão te indicar rotas interessantes para você seguir. Então, o mar pode estar tranquilo, pode estar favorável para ir para o lugar que você quer. Então tem essas duas coisas acontecendo simultaneamente. E qual vai ser o resultado disso aí? Eu, como engenheiro de formação, eu sempre penso na resultante de forças, né? Você tem uma força indo numa direção e outra indo noutra, você vai ter uma resultante de força que vai ser a somatória dessas duas coisas. Vamos pensar, vamos fazer uma analogia. Pensando dentro da analogia, vamos imaginar duas situações opostas. Em primeiro lugar, o ambiente externo, tudo que está acontecendo externamente ao navio está perfeito. Você quer ir para o porto, do lugar que você está até o porto XYZ. Você avista o porto, está tudo tranquilo, não tem vento contra, não tem ninguém atravessando a sua rota, está soprando um vento a favor daquela direção, está tudo maravilhoso. Mas, como é que está dentro do navio? E combustível dá para chegar até a metade do caminho, a tripulação se rebelou, não está mais obedecendo às ordens do capitão, nós estamos com um vazamento no casco. Imagina, você vai chegar no porto, provavelmente você não vai chegar, vai ser muito difícil você conseguir chegar. A maior probabilidade é que você, se as condições internas do seu navio, se elas estão muito deterioradas, você provavelmente não vai chegar, tá? Bom, vamos inverter a situação. Mar revolto, tem um navio inimigo chegando para te atacar, já empunhando os canhões na sua direção. Tá começando um maremoto, uma tempestade, chuva, etc. Um monte de coisas horríveis acontecendo. Mas internamente, como é que tá? O que tá rolando? Você se preveniu, você reforçou a estrutura do navio, você instalou canhões antiaéreos ou canhões de defesa, você tem uma capacidade de transmissão para contatar navios amigos a uma distância muito maior para eles te ajudarem. Ou seja, tem uma série de coisas dentro do navio que te trazem uma imensa fortaleza. E nesse sentido, esse navio pode conseguir chegar até o porto que ele queria chegar? A probabilidade disso acontecer é extremamente maior. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a gente está no final do ano, está acabando um ano, muita coisa ruim aconteceu, muitas coisas boas aconteceram. E aí, a gente olhando a analogia do navio, a gente pode pensar, será que eu, dono do navio, eu estou olhando tudo que está acontecendo à minha volta e estou culpando Deus porque está mandando a tempestade, culpando os navios inimigos que estão querendo me atacar, estou tentando interferir nessa realidade externa? Ou eu estou preocupado em reforçar minha realidade interna? A minha realidade interna, ela é, em primeiro lugar, o mapa natal, porque são os potenciais, é o projeto do navio. Segundo lugar, são as progressões que mostram em que fase de vida você está. E você pode utilizar as progressões, mesmo as tensas, para preparar esse navio para ser mais capaz de enfrentar turbulências no futuro. Ok? Então, e o ambiente externo são os trânsitos e revolução solar. São as coisas que não dependem de você, elas vão acontecer você estando bem internamente ou mal internamente. Tipo,
tripulação descontente ou rebelde. Será que você, por exemplo, é como se fossem as suas células? Será que você, comandante, está comandando as suas células? Elas estão em harmonia com você? Será que você está harmonizado internamente? Será que você se capacitou para enfrentar adversidades? Você estudou, você se preparou, você fez poupança, você fez... O que você fez para se preparar para uma eventual turbulência? Então, isso tem a ver com questões internas. E esse vídeo que esse meu amigo me mostrou, que fala sobre a lei da atração, se você atrai ou se você cria realmente a sua realidade, e ele fala no vídeo, eu vou colocar o link para vocês, que na verdade você cria a sua realidade com determinadas limitações, logicamente, né? Porque a gente está falando desse conjunto de forças, né, internas e externas, tem limitações, mas você cria. Se você se prepara internamente, a tua força interior, que vai depender do teu livre-arbítrio, é que vai determinar se você vai ter condição de enfrentar adversidades e tamanho das adversidades que você vai enfrentar. Que elas vão vir, elas vêm. Você queira ou não queira, o que não depende de você acontece. Então, a recomendação para o ano de 2019, que vai começar logo logo, procure nesse ano se fortalecer internamente, se preparar, porque isso é que vai fazer a diferença se você no final de 2019 vai ter um ano legal, que você alcançou objetivos ou que você foi vítima das adversidades externas. Isso depende, o livre-arbítrio depende de criar a sua realidade de dentro para fora. Só a partir da criação da realidade dentro de você é que você vai conseguir, se o externo está todo revolto, o que você vai fazer? Eu estou preparado, eu consigo enfrentar esse maremoto e eu vou, em vez de ir para o porto A, eu vou na direção do oceano B, porque lá tem um mar mais tranquilo. Então eu me dirijo para lá e nesse sentido, isso é a forma da gente criar a nossa realidade, ou seja, usando os nossos potenciais, usando as nossas experiências, tudo que a gente construiu paulatinamente, né, o que nos lembra muito Saturno, é que vai fazer com que a gente tenha estrutura suficiente para enfrentar as diversidades e ir para mares mais tranquilos. E assim a gente cria uma outra realidade. A gente não faz uma magia e manda um comando para a tempestade parar. A gente trabalha internamente e por trabalhar internamente a gente está apto a sair da área da tempestade. É nosso mérito. É isso que eu queria falar com vocês. E aí, só para finalizar, como a astrologia pode ajudar a gente? Pode ajudar a mim, astrólogo, a vocês, astrólogos, ou a vocês que usam a astrologia? Entender como é que esse projeto do navio, entender esse mapa natal que você vai cada vez entender mais, você vai ficar entendendo cada vez mais o resto da sua vida. É entender o momento que você está passando, a fase de vida que é indicada pelas progressões, e elas têm um caráter cíclico, e por isso a astrologia tem a capacidade de prever quando que começa e termina cada fase. E as questões externas também têm a ver com ciclos, os trânsitos e as revoluções solares. E nesse sentido, a gente estudando os trânsitos das revoluções solares, a gente vê quando é uma previsão meteorológica, se a gente pensar do ponto de vista do navio, quando que vai chover, quando que vai ficar bom, quando que vão acontecer as coisas difíceis externamente. E aí, você cruzando todas essas informações, tudo fica muito mais fácil. Não quer dizer que é uma garantia de sucesso, mas a probabilidade aumenta. E nesse sentido, a astrologia é absolutamente apaixonante. Era isso que eu queria falar com vocês hoje, e eu sou Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até o próximo vídeo.